sermos muito abençoados. Amém? João, no capítulo 3, aqui nós temos um ensino de Jesus a respeito de batismo e novo nascimento. Batismo e novo nascimento. Jesus foi procurado por um homem cujo nome era Nicodemos para conversar com ele a respeito disso. Então vejam o que diz o capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus abençoe a leitura de nossos corações. Amém? Feche os seus olhos mais esta vez, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse texto tão rico de ensinamentos. Que possamos nesta noite observar e ver que o Teu Espírito está entre nós ministrando e falando e salvando vidas aqui. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, se manifestem de tal maneira que todos saiamos daqui mais perto de Ti, mais próximos de Ti, e quando entramos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão pode se assentar. Meus amados, esse texto nos fala do momento em que Jesus foi procurado por um homem da elite do povo judeu. E neste homem havia uma inquietação muito grande. Ele estava observando o ministério de Jesus, vira Jesus ser batizado, podemos inferir isto. E aí ele procura Jesus e começa a fazer perguntas a respeito de vida eterna, a respeito de salvação, de como poder estar na presença de Deus. De fato, as coisas que mais nós queremos na vida é ter a certeza de que quando nós partirmos desta, nós nos encontraremos com o Senhor, com Deus. E Jesus então começa a conversar com aquele homem numa categoria que talvez ele não houvesse percebido ainda. Até o ponto que Jesus fala com ele assim: se eu falo das coisas terrestres, você não entende. Como é que eu vou poder falar com você a respeito das coisas celestiais? E Jesus, então, começa a instigar aquele homem a pensar na sua vida. E Jesus diz para ele uma coisa que deixou intrigado. Jesus diz assim: é necessário que você nasça de novo. Ele diz: mas como nascer de novo?
Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe novamente? E ele diz, como pode um homem sendo velho entrar novamente no ventre da sua mãe? E, independentemente se o homem era novo ou velho, há uma impossibilidade de entrar novamente no ventre da mãe. O que Jesus estava falando não era a respeito do nascimento físico, mas Jesus estava falando de um novo nascimento. Jesus estava falando de uma nova experiência. E era uma transformação de caráter e uma mudança de vida. Esse termo mudança significa metanoia, algo que seria uma transformação, uma mudança de valores. Uma mudança de valores. Jesus disse, é necessário que você nasça de novo. É como se você pudesse fazer como a águia faz, trocar a roupagem. É como se você pudesse fazer como faz a lagarta que se transforma em borboleta. Mudar, ter a sua vida totalmente transformada. Isso chama-se metanoia. Mudar a sua vida. Nascer de novo. É como se você pudesse experimentar uma nova capacidade de viver. É isso que Jesus está falando. Mudar. Então, em certos momentos da nossa vida que o que nós somos não basta. Nós precisamos, então, mudar. E aí Jesus começa a conversar com esse homem. Mas nesse texto que nós estamos lendo, ele está dentro de um contexto que fala de batismo e fala de Novo Testamento. Vejam, quando nós falamos, e hoje nós tivemos o testemunho desses jovens que foram batizados nas águas batismais, nós vemos que o batismo, ele, principalmente nas águas, ele é praticado e fora praticado por João Batista. Se você virar um pouco a página da sua Bíblia, você vai ver no verso 26 do capítulo 1, dizendo assim, respondeu-lhe Jesus, João, eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim. João estava dizendo, eu batizo em água. O batismo de João era um batismo cerimonial. Era um batismo de purificação. Era um batismo que a pessoa precisava experimentar como sendo uma iniciação na sua vida, dizendo o seguinte, eu preciso ter a minha vida mudada. Como se pudesse tomar um banho. Nós aqui brasileiros, nós temos uma vantagem. Por causa do nosso clima, nós costumamos a tomar banho regularmente. É ou não é, irmãos? Às vezes nós temos que insistir com as crianças, né, para tomarem banho, mas regularmente. Eu não sei se a gente tem que insistir com algum adulto também para tomar banho. Né? Mas não é assim no hemisfério norte, em lugares mais frios. Em lugares mais frios, as pessoas, durante o período de outono e inverno, porque a temperatura cai muito, não se sua quase, as pessoas fazem apenas uma higiene e não tomam banho muito regularmente. Né? E a gente até brinca um pouco, né, com os nossos colonizadores europeus, dizendo assim, parece português que não toma banho. Isso é uma brincadeira que hoje em dia não funciona mais, né? Mas no passado se fazia isso. Isso é muito passado. No tempo das minhas irmãs se fazia isso. Mas hoje em dia não se faz mais assim. Mas uma coisa interessante, que quando chegava a primavera, a neve, o frio, dava lugar ao sol, ao aumento da temperatura, chegava o mês, lá no hemisfério, o mês de maio, o mês em que a temperatura começava a se elevar. E então as pessoas começavam a tomar banho, porque tinham passado um longo período com aquele frio intenso. E agora, em maio, elas então começavam a ter um período cerimonial. E aí nós entendemos, e esse é um jargão popular, e maio é o mês das noivas, porque tomavam-se banho e aproveitavam-se para casar. Né? Tomou banho e aproveita-se para casar. Interessante isso. E também se tomava banho, e o banho era com água aquecida numa tina grande.
E essa tina, o que nós também chamamos de banheira, a sequência do banho era interessante. Primeiro, os mais velhos começavam a tomar seu banho. Então, eles estavam mais encardidos, começavam o banho. E depois vinha descendo na idade. Por último, as crianças. Meu Deus. Que costume, né? Que costume. E existe até um ditado que diz assim: não se joga a água fora com criança. A gente aqui não entende esse ditado, né? Mas é porque ia se tomando banho, a água ficava bem escurinha, né? E a criança ainda estava chegando na hora de jogar a água fora, jogava fora e a criança ainda estava lá dentro da banheira. São as histórias, né? Mas isso significa, irmãos, a necessidade cerimonial. Nós estamos falando do banho higiene, mas existe o banho cerimonial. Os judeus tinham o cerimonial de tomar 7 banhos, 7 imersões para se purificar para os momentos das festas bíblicas que eles tinham que se apresentar ao Senhor. Então, João utilizava isso e chamando o seu batismo de um batismo por arrependimento, o batismo que se apresentava à pessoa. Agora, meus irmãos, o batismo não é uma coisa simples e uma coisa recente ou da época de João Batista. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 12, verso 4, você vai ver que Deus chama Abrão. E quando Deus chama Abrão, ele está lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, acima, ao noroeste, lá de Jerusalém, de Israel. Ele está acima do rio Eufrates. E ele, então, cruza o Eufrates e vem para a terra de Canaã. Quando Deus chama, ele faz esse processo. E quando ele passa pelo rio, ele é conhecido como hebreu, aquele que vem da além do rio Eufrates. E esse nome hebreu ficou cunhado para todos os descendentes de Abraão, porque eles passaram pelo rio. E nós vamos ver esse processo acontecer novamente quando o povo de Israel é liberto no Egito, que quando eles saem, a primeira coisa que o Senhor faz é eles passarem pelo mar, e no mar eles são batizados. Então, o batismo significa um processo cerimonial de se apresentar a Deus e receber as bênçãos de Abraão na nossa vida. Porque as bênçãos bíblicas, irmãos, todas elas são para Abraão e seus descendentes. E nós, então, para recebermos e sermos participantes, nós temos que passar por essas águas. Por isso que João começou a dizer, raça de víboras, quem vos ensinou a se perder, a se afastar de Deus, venham, passem pelas águas, sofram o batismo do arrependimento, sofram o cerimonial da limpeza para poderem estar na presença de Deus. Portanto, um batismo significa que nós estamos nos arrependendo daquilo que nos distancia de Deus. Biblicamente, nós entendemos que o que nos distancia de Deus é o pecado. Então, quando nós nos arrependemos do pecado, nós estamos prontos para passarmos por esse batismo e nos apresentar diante de Deus. Portanto, irmãos, nós, como igreja evangélica, não costumamos batizar as crianças recém-nascidas por causa da questão do entendimento. A criança precisa entender por que ela está fazendo aquele ato de batismo. Eu não sei se você percebeu, quando a pessoa entrava ali na água, eu fazia uma pergunta para ela. Eu perguntava, fulano de tal, você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E a pessoa dizia, sim. E então eu respondia, diante de sua pública profissão de fé, eu te batizo. O batismo, portanto, é uma pública profissão de fé. É algo que é volitivo, vem de dentro da pessoa, porque ela se arrependeu e entregou sua vida a Jesus. Por isso que é interessante nós observarmos que Jesus participou deste processo para que se cumprisse nele a justiça de Deus.
Agora, o verso de número 33 do capítulo 1, João diz assim: eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Que coisa interessante, porque o batismo de Jesus Cristo, meus irmãos, ele inclui a água, porque Jesus foi batizado na água, para a purificação, para o arrependimento, para a entrada no reino, e inclui o Espírito, esse Espírito Santo, para que possamos ter o selo, o penhor e a garantia. Possamos ter o selo, o penhor e a garantia de que nós também podemos participar dessas bênçãos celestiais. Para que possamos também estar na presença de Deus. Eu gosto muito de pensar que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus proveniente do Pai, por causa do batismo e reconhecimento de Jesus Cristo como nosso Senhor, acontece na nossa vida o que aconteceu em Gênesis capítulo 2, verso 7. Há um sopro do Senhor na nossa vida. Por isso que Jesus está falando do novo nascimento. Porque o homem estava perdido, morto nos seus delitos e pecados. Pesava sobre o homem um decreto de morte, de afastamento. É como que a humanidade caminha sem saber para o seu destino e é uma expectação. Toda vez que se fala do fim do mundo, as pessoas se arrepiam. E quando nós começamos a olhar para a humanidade, o que acontece no nosso meio, nós dizemos: não tem jeito, isso é um mundo mau, precisa ser refeito. E aí nós nos lembramos de Gênesis 2,7, quando o Senhor cria o homem, sopra nele o seu espírito. E aí nós vemos em João 20, 22, Jesus sopra no homem e diz: recebei do meu espírito. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre toda a igreja para ferramentar. E Paulo então fala em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele não entrou novamente no ventre da sua mãe, mas ele é uma nova criatura espiritual. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, eu não estou falando de coisas terrenas, mas eu estou falando do espiritual. Você precisa aprender o espiritual. Você precisa buscar a Deus e entender o que eu estou falando. Portanto, o batismo de Jesus, esse batismo que estamos falando do Espírito Santo, ele está ligado ao Novo Testamento. Ele é uma condição primária e necessária para se ver o reino de Deus, para se estar conectado com o Senhor. Jesus afirma no verso 3 do capítulo 3 que nós lemos: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não ter a sua vida novamente entregue ao Senhor, ele não pode ver o reino de Deus. Ver significa ver com a vista, ver com a visão, ou seja, ter a possibilidade de enxergar, de estar lá para ver. Ver o reino de Deus, encontrar-se com o Senhor. Mas precisa, então, nascer de novo, precisa entregar a sua vida ao Senhor, precisa afirmar que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É interessante que Jesus completa no verso 4. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pergunta Nicodemos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus fala no verso 5, se alguém não nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Portanto, o batismo é necessário. Você aceitou Jesus? Tem que ser batizado. Você ainda não aceitou? Precisa aceitar para poder ser batizado. Porque aqui está dizendo, a palavra está dizendo que necessário, é importante para que nós entremos no reino de Deus. Para que nós possamos estar participando deste momento glorioso, para estarmos confirmando a nossa decisão ao lado do Senhor. E tem que ser da nossa vontade. Nós temos que querer isso. Daí a necessidade de ser uma nova criatura. Agora, irmãos, para completar a mensagem, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, o batismo é um ato público de fé. Portanto, precisamos nos arrepender da nossa vida
longe do Senhor, daquilo que fazíamos ou fazemos, daquilo que nos impedia de estar na presença de Deus e reconhecê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos fazer isso. E, para tanto, nós precisamos ter fé. Fé. Fé de que Jesus Cristo é suficientemente capaz para nos tornar filhos de Deus. Há um versículo da Bíblia, irmãos, que desde que eu aprendi, eu gosto muito dele. Na realidade, foi uma experiência muito interessante que eu tive. Há muitos anos atrás, eu estudava inglês numa escola, e às vezes nós chegávamos um pouquinho mais cedo para a aula, e a professora não havia chegado, e eu ficava no corredor esperando a sala ser aberta, e eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu carregava dentro da minha mochila, e quando a aula não havia começado, eu pegava aquela Bíblia e começava a ler. Um dia eu estava lendo a minha Bíblia pequenininha, e uma colega, cujo nome era Regina, ela estava até grávida, casada, grávida, e ela perguntou para mim, o que você está lendo? Eu disse, eu estou lendo a Bíblia. A Bíblia? Eu disse, a Bíblia. E ela disse, que coisa interessante, eu nunca vi ninguém lendo a Bíblia. E aí ela falou assim para mim, você pode ler comigo a Bíblia? Eu falei, posso. Que coisa linda, né? Posso. Irmãos, eu sempre aprendi que uma boa evangelização, ela começa no livro de João. Aí eu comecei a ler com ela o livro de João. E interessante que nós chegamos no capítulo 1 de João, logo no iniciozinho, no capítulo 1 de João, no verso 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí ela me fez uma pergunta, não somos todos filhos de Deus? Eu disse para ela, não. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim, não somos todos filhos de Deus? Responde para ele, não. Não. Lendo o texto bíblico, filhos de Deus são aqueles que aceitam a quem? Jesus. Diz assim, olha só, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Meus irmãos, aqui a gente aprende uma coisa sensacional. Aprendemos que Deus deu o poder, dunamis no grego, o poder. Sabe, nós não somos filhos, nós somos adotados. Somos criaturas e adotados como filhos. Vejam que coisa interessante. Quando você quer adotar uma criança, alguém superior, um juiz, tem o poder de dar a você a guarda por meio dos instrumentos legais. Isso é poder, autoridade. Poder e autoridade, dar a você a guarda por meio dos instrumentos legais. Aí aquela criança se torna filho por adoção. E olha o que está dizendo aqui. A todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, por meio de Jesus. Isso é um poder. Então, há um instrumento legal reconhecido por Deus. Não há outro instrumento legal que nos faça ser reconhecido por Deus como seu filho, que não seja o sangue de Jesus. Agora, quando a gente continua a ler, e aquela minha colega Regina ficou estupefacta, ela disse, o que então? Eu não sou filha? Eu disse, não, se você não tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não basta você ter ouvido falar dele. Não basta você ir à igreja, comungar. Não basta isso, você tem que ter essa experiência pessoal com Jesus. E aí, o verso 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue. Não, do sangue não. Nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, de Deus. Nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos, cremos nele, isso é um ato de fé.
Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça, favor imerecido, não há nada que nós possamos fazer. Algumas pessoas dizem assim, é gratuito. Bem, devemos entender o seguinte, nada é gratuito. Nada é gratuito. A salvação não é gratuita. A salvação nos é dada, mas alguém pagou por ela. Jesus pagou o preço naquela cruz sangrenta pelos nossos pecados. Ele pagou o preço. Ele rasgou a nossa cédula de dívida. Portanto, para ele não foi gratuita. Ele pagou o preço. Para nós não foi gratuita. Ela nos foi dada. É graça. Nós não merecíamos. Aliás, Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para comigo e com você, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós não somos merecedores, mas Ele prova o seu amor para conosco. Ele mostra o amor para cada uma daquelas pessoas que desceu ali nas águas batismais, porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou a sua vida por nós. Esse é o amor de Deus. Esse é um ato. Portanto, quando nós somos levados às águas batismais, nós estamos declarando para todos, parentes, amigos, aqueles que estão ao nosso redor, dizendo o seguinte: eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim. E eu o recebo como meu Salvador. E a partir desse momento, eu estou sendo salvo por Jesus, porque eu me arrependi dos meus pecados e a salvação entrou na minha vida. E eu me torno uma nova criatura. É interessante isso, porque para aqueles que confessam a Jesus Cristo, isso é uma oportunidade de nós dizermos para os outros que precisam também tomar a mesma decisão. Por isso que é muito bom quando nós, nesses dias, trazemos os nossos amigos, os nossos parentes, para que eles possam ter contato com isso. Isso ser instigante para a vida das pessoas. Para que possamos fazer a pergunta: e você? Já aceitou a Jesus também? E você já tomou essa decisão? Interessante que João Batista diz que Jesus batizaria com água, com o Espírito, em algumas versões com fogo, mostrando a importância desse ato na nossa vida. E é isso que eu acho lindo, quando nós lemos aqui no texto de João capítulo 3, os versos 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação para o mundo, quando nós encontramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí, o verso 18 conclui, e essa é a conclusão que eu quero deixar com todos nós que estamos aqui esta noite. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitas pessoas caminham na vida buscando religião, uma filosofia de vida, não fazer o bem, não fazer o mal, fazer o bem, ser uma pessoa decente. É verdade, todos nós queremos isso, mas na realidade o que a palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos encontrar o Senhor para que nós tenhamos paz com Deus. E quando nós encontramos o Senhor e temos paz com Deus, essa paz entra no nosso coração, e o nosso coração é moldado segundo o querer de Deus. E aí, então, nós vivemos em paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, diz a palavra, nós não somos julgados, nós entramos da morte para a vida na pessoa de Jesus Cristo. Que bênção nós podermos saber que Deus nos ama, como nós cantamos aqui. E o seu amor é incondicional. Ele nos amou primeiro. Desde você merecer, não tínhamos razão nenhuma, porque somos maus, nossos pensamentos são maus. É como aquela água suja.
precisamos nos purificar. E quando nós nos purificamos nas águas, nós estamos prontos para encontrarmos com o Senhor. E o seu Espírito faz a diferença na nossa vida. Que nesta noite, todos quantos estamos aqui, possamos sair daqui na presença de Deus, sabendo que temos uma nova vida em Cristo Jesus, que podemos estar preparados para nos encontrar com Ele a qualquer momento, porque já tomamos o banho cerimonial, já temos o Senhor, o selo, o penhor no nosso coração, e podemos estar prontos para encontrar com Jesus. Isso é o mais importante e que todos nós devemos ter. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Já vamos terminar, vamos entregar os certificados aos irmãos que foram batizados, mas antes de o fazer, eu quero orar com os irmãos. E quero fazer uma coisa que nós não costumamos fazer sempre, mas nessa noite eu quero fazer. Quero chamar à frente todos os nossos amigos que estão nos visitando, que venham aqui à frente. Venham aqui à frente, todos os amigos. Começar pelo pastor aqui. Pastor, vem à frente aqui. Pastor, aqui, que é o avô do Samuel, não é isso? Prazer tê-lo aqui, faz parte ali da igreja da Assembleia de Deus do outro lado da rua. Todos os visitantes, por favor, venham aqui à frente, fiquem aqui. Isso, os que estão na galeria também, por favor, podem ficar olhando para cá, para frente. Que bom. A avó, então, das meninas, né? Que bom, querida, olha só. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Quantos visitantes, olha, coisa linda, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui essa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui à frente. Os irmãos da galeria estão descendo, podem vir aqui. Pode chegar para cá assim, ficar aqui assim juntinho. Isso, isso. Que bênção. São os pais do Marcelo também aí. Não é isso? Que bom. Coisa linda, né, irmãos? Olha, é bom demais. Isso. São só esses visitantes a mais? Por favor, venha aqui à frente, nós queremos orar. Orar pela vida dos irmãos. Agora olhem para mim aqui, irmãos. Olhem para mim aqui, ó. Virem assim, ó. Meia volta, vamos ver. Aqui é meia volta? Não, acho que é a volta inteira. Sei lá como é que é isso. Que bom. Quantos aqui fazem parte de uma igreja evangélica? Levanta a mão assim. Olha que bênção, boa paz. Quantos não fazem? Levantem uma de suas mãos. Quantos aqui querem que o pastor ore pelas suas vidas? Pastor, eu quero que ore. Amém. Quantos querem entregar as suas vidas a Jesus? Levante a mão e diga assim: pastor, eu quero entregar. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém quer entregar a vida a Jesus? Deus abençoe, que bom. Estão chegando essas meninas também. Isso, que bom. Chega juntozinho, fica acompanhando aqui. Que bom. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Que a decisão de vocês seja firmada na rocha, né? E quem sabe, daqui a algum tempo eu esteja batizando vocês ali. Só que contar um segredinho, a água é bem geladinha lá. Esses que foram batizados hoje são corajosos, viu? Vamos orar, queridos? Deus abençoe, viu? Grandemente. Quero saber de vocês aqui que estão à frente. Se alguém tem um pedido de oração, pastor, eu quero que ore por mim. Tem um desafio, tenho que orar pela minha saúde, pela minha casa. Alguém tem algum pedido de oração? Levanta a mão, isso, obrigado, nós vamos orar, vamos orar. E vocês que levantaram a mão, querendo aceitar Jesus, continuem com a mão levantada, eu quero orar por vocês. Pai, nesta noite nós ficamos muito felizes, porque batizamos 9 jovens e adolescentes. Mas além disso, Senhor, seus parentes vieram estar aqui testemunhando que eles passam pelo batismo cerimonial do arrependimento, mas que eles passam também pelo batismo no Espírito, porque recebem do Pai o Espírito, como diz a Tua palavra, que aquele que crê, eu e o Pai viremos e faremos morada. Portanto, ao penhor da salvação nos seus corações agora, e eles se tornam filhos de Deus. Louvado seja o Teu nome. Nós te louvamos pela vida de cada uma dessas pessoas que está aqui à frente. Rogamos pelos seus ministérios, pela sua casa, pela sua saúde, pelos seus projetos pessoais. E também, Senhor, te louvamos pela decisão
que essas tomaram. Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida, para que quando tu vieres buscar, eles estejam no meio do teu povo, que vai subir aos céus para se encontrar contigo. Senhor, livra-os do mal, guarda as suas vidas, que possam crescer, se tornarem filhos verdadeiros, passando pelas águas batismais e confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós te daremos toda a honra e toda a glória, pois só tu és digno e merecedor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Permaneçam aqui, queridos. Vamos aplaudir ao Senhor. Permaneçam aqui. Podem olhar para frente agora. A congregação de pé ainda, irmãos, rapidamente, eu vou chamar aqui à frente os irmãos que foram batizados. Seus familiares já estão aqui, e eles, à medida em que eu for chamando, venham à frente para receber aqui das mãos do Renato e do Anderson. Beatriz e Bárbara pedem ao pai e à mãe, Anderson e Gláucia. A Beatriz pede ao Anderson e a Gláucia, e a Bárbara pede a Júlia Osório para entregar o seu certificado. Venham rapidamente. A Juliana pede a Gleide e o Luiz Felipe, se já estiverem aqui, recebam. O Marcelo pede a Sara, como não poderia deixar de ser, mas a mamãe e o papai, se estiverem aí, podem vir aqui à frente juntos. O Samuel pede a Janice, a mãe, a Selma, a avó e o avô, que entreguem os certificados para ele. A Thaís pede a Simone, a tia. A Karen pede a Aparecida, a tia. A Kathleen pede o Adenair, avô. Mas eu quero chamar os pais que venham aqui à frente também. E a Isabela e Cristina pede aos pais, Samuel e Elisângela, que venham entregar os seus certificados. Aí está, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. Por favor, queridos, subam um pouquinho mais aqui. Subam no primeiro degrau, para dar espaço para eles aqui. Pode subir no primeiro degrau. Pode subir. Irmãos, podem chegar mais para trás aqui, para tirar as fotos. Pode chegar mais para trás aqui. Suba o primeiro degrau aqui. Pode chegar no primeiro degrau aqui, irmãos, para tirar as fotos. Isso. Vamos orar encerrando o culto desta noite, irmãos. Amém? Amém? Eu queria mudar o cântico que vocês estão tocando. Posso mudar o cântico? Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Vamos dizer, irmãos, vamos juntos aí? Levante a sua mão e diga assim: Senhor, meu Pai celeste, pelo poder aos teus filhos. Permaneçam aqui, queridos, nós vamos terminar. Permaneçam aqui. Tu nunca se tu nunca. A fidelidade do Senhor e diga: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Se amor dia com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta e guarda. Antes de cantarmos a segunda estrofe, nós vamos orar. Nós vamos orar agora, queridos. Vamos nos colocar diante de Deus e vamos nos lembrar da fidelidade do Senhor. E ao sair daqui, cada um de nós que estamos, e vamos caminhar pela nossa vida fora, em todas as circunstâncias,
vamos nos lembrar da fidelidade do Senhor, porque Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Levante a sua mão para o céu. Senhor, nesta noite feliz, noite de decisão para alguns, noite de batismo e de alegria para outros, mas quem sabe para um pai, para uma mãe, para um filho, para um tio, para uma avó, para um homem, para uma mulher, seja uma noite de decisão, Senhor. Amanhã, Senhor, ele vai ter que testemunhar o que está cantando aqui da fidelidade de Deus. Então, Pai, nós te rogamos que todos possamos sair daqui sabendo que Tu não mudas, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós oramos pelos pedidos que estão naquela salva de oração. Nós oramos por cada vida, por cada uma das pessoas que foram batizadas esta noite, por cada um dos seus parentes e daqueles que essa noite tomaram a decisão ao lado de Cristo, na vida de cada homem que voltou do retiro, impactado pelo que o Senhor construiu ali nas suas vidas. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação dos céus, por meio do seu Espírito Santo, sejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre Israel de Deus por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Você que quer cumprimentar os batizandos, vem aqui na frente, enquanto continuamos a cantar da fidelidade do Senhor. Flores e frutos